Perdão, Senhor. Pequei mais uma vez, tenho vergonha de mim. Jamais pensei que um dia eu fosse errar tanto assim. Lave o meu coração, como fizeste com teu servo Davi. Perdão, Senhor, e arranque do meu peito todas essas paixões, e junto com o orgulho apague as transgressões. Quebre agora os grilhões que me impedem de servir só a ti. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor, as forças de um desejo são mais fortes que eu. A dor e o fracasso me trancaram num breu. Traga de volta a luz e me devolva o caminho da cruz. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. E então serei digno de entrar de novo em tua presença. E então serei digno de ser chamado de teu filho. Perdão, Senhor. Amém. Pegue a palavra de Deus, vamos orar antes de abri-la. Senhor nosso Deus, vamos abrir a Tua palavra nesse momento. Humildemente desejamos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, que Teu Santo Espírito, que inspirou os profetas, nos comunique a Tua vontade. Nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. O título da nossa mensagem dessa manhã: A Igreja e os Dons Espirituais. Unidade na diversidade. Tensões, intrigas, contendas,
facções, discórdias, dedo que acusa, palavras de ameaça, mexericos. Isso lhe parece familiar? Não é coincidência. A igreja de Corinto estava enfrentando esse problema. E Paulo, de modo especial, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, ele apresenta ali aquilo que deve ser a igreja, uma unidade com o Senhor Jesus. Paulo utiliza a metáfora do corpo com um objetivo: ensinar a unidade que deve haver entre os membros desse corpo com Cristo, que é a cabeça. Esse é o objetivo principal dessa metáfora. No entanto, Corinto estava enfrentando problemas no relacionamento. Os irmãos da igreja de Corinto estavam enfrentando problemas no relacionamento entre eles. Então, Paulo utiliza a metáfora do corpo para ilustrar esse sentido. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós não vamos ler todos os versos desse capítulo. Logo nos primeiros versos de 1 Coríntios 12, nós encontramos aqui aquilo que Paulo fala a respeito dos dons espirituais. E ele disse: a respeito dos dons espirituais, não queremos, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. E ele então começa a falar a respeito dos dons, e ele diz que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E quem dá o dom é o Espírito, da maneira como Ele quer, distribuindo individualmente, visando um fim proveitoso. Depois disso, ele fala da unidade orgânica da igreja, e ele utiliza a metáfora do corpo. Eu quero ler com vocês o versículo 12. Marcelo já vai deixar o slide já no ponto para nós. O verso 12 diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo utiliza a metáfora do corpo para expressar a unidade com o seu Senhor. A igreja não é um corpo ou uma sociedade de crentes. A igreja é o corpo de Cristo. A ênfase primária dessa metáfora é a unidade dos crentes com quem? Com Cristo. Mas Paulo introduz o conceito tanto em Romanos como também em Coríntios para lidar com o problema do relacionamento dos crentes entre si. Essa verdade sobre a unidade dos crentes com o Senhor, ela tem um fundamento na doutrina de Jesus. Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe. Quando fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando Paulo ouviu aquela voz no caminho de Damasco, para onde ele viajava para perseguir a igreja, a voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vemos a unidade de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo. A razão de Paulo usar essa metáfora da igreja como corpo de Cristo, tanto em Romanos como também em Coríntios, é estabelecer uma relação adequada entre os crentes. Há um só corpo, mas esses têm muitos membros, e esses membros diferem grandemente entre si.
E não há dúvida, somos diferentes. Há uma tendência entre os cristãos, particularmente os cristãos da igreja de Corinto, de fazerem distinções entre os próprios crentes e de ambicionarem os dons mais espetaculares do Espírito. E isso causava tensões, isso causava dissensões na congregação. E Paulo argumenta que há realmente grandes diferenças nos papéis dos diferentes membros do corpo, mas todos pertencem ao mesmo corpo. E até o membro aparentemente insignificante é importante. Por quê? Porque foi Deus quem organizou este corpo. Foi Deus quem organizou os membros desse corpo, como lhe aprouve. Não deve haver discórdia, e sim apenas amor mútuo e consideração entre os vários membros da igreja. Faz alguns anos atrás que um pastor, ele foi visitar um hospital, uma pessoa que estava enferma em determinado hospital, e depois da visita, ele foi andar pelos corredores, e acima da porta da capela daquele hospital, pelo lado de fora, estava escrito: aqui entramos para amar a Deus. E pelo lado de dentro, havia uma outra inscrição que dizia: daqui saímos para amar o próximo. E Jesus mesmo enfatizou essa verdade quando disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros, pelos que estão dentro, pelos que estão lá fora. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 157, uma autora cristã diz que coisa alguma no mundo é tão preciosa para Deus como a sua igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Por mais débil e defeituosa que ela seja, ela é um objeto especial do cuidado de Deus. A igreja existe porque ela faz parte do plano de Deus. Foi Deus quem planejou a igreja. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, convido vocês a abrirem a Bíblia neste livro, Efésios 4:15. Aqui Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele amplia, ele leva a metáfora do corpo a um passo mais adiante e fala de Cristo como a cabeça do corpo. Essa ideia ela não é encontrada nem em Romanos e também nem no livro de Coríntios. O corpo é retratado como algo que retira seu crescimento e a sua unidade da cabeça. Veja o verso 15: para que não mais sejamos como meninos, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O corpo como algo que tira crescimento e unidade da cabeça. Isso enfatiza a completa dependência que a igreja tem que ter de Cristo para crescer e para viver. Isso também enfatiza que a igreja é o instrumento de Cristo no mundo. É a palavra pleroma, plenitude, que está no capítulo 1 de Efésios, no verso 23. Ela tem dois significados diferentes, essa palavra. Alguns pensam que significa que a igreja completa Cristo. Por ser a igreja o corpo, ela completa Cristo, que é a cabeça. Mas esse não é o sentido adequado. O sentido correto é que
a igreja, como corpo de Cristo, é completada com a sua vida, a vida de Cristo e o poder de Cristo, que atuarão por intermédio de Cristo no mundo. A igreja é participante de tudo que Cristo possui e foi feita para a continuação da sua obra. Essa metáfora também enfatiza a unidade da igreja, mais uma vez, especialmente porque a palavra eclésia em Efésios e Colossenses se refere à igreja universal e não apenas à congregação local. A meta final do ministério redentor de Cristo é restaurar a ordem e a unidade em todo o universo que foram desfeitos pelo pecado. O plano de Deus é tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Essa unidade cósmica, ela já foi alcançada em Cristo em princípio. Ele já foi exaltado acima de qualquer poder hostil e tornou-se a cabeça sobre todas as coisas para a sua igreja. E nesse contexto, a palavra cabeça aqui não é equivalente à cabeça do corpo, e sim à primazia de Cristo. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 13, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Queridos, há somente uma igreja, porque só pode haver uma, porque só há um Cristo. E ele não pode ser dividido. Há um só corpo, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. A unidade é de espírito e de vida, de fé e de comunhão. É uma unidade apesar da diversidade. É uma unidade que deve excluir cismas, contendas, dissensões, intrigas, discórdias na congregação local. E isso se expressa em humilde preferência de uns para com os outros, em amor, em relação e afeição mútuos, que significa o fim das distinções raciais e que deve excluir aberrações doutrinárias e religiosas. Quando Paulo fala disso, ele menciona a questão dos dons espirituais. E eu gostaria de trazer a vocês, brevemente, algumas lições e ensinos que nós podemos aprender acerca dos dons espirituais e da unidade que deve haver na igreja, apesar da diversidade. O livro no Review and Herald, né, nesse compêndio da data do dia 14 de agosto de 1868, Ellen White fala que a maior causa de nossa fraqueza espiritual como um povo é a falta de fé real nos dons espirituais. O que são dons espirituais? São habilidades divinas distribuídas pelo Espírito Santo para cada cristão de acordo com a vontade de Deus para o bem-estar do corpo de Cristo. Os dons espirituais são habilidades divinas distribuídas pelo Espírito Santo para cada cristão de acordo com a vontade de Deus. Para quê? Para o bem-estar do corpo de Cristo. Qual a diferença entre dons espirituais e funções universais? A diferença é: função universal indica tarefas que são obrigações de todos os cristãos, independente do dom que ele tenha. Um determinado dom espiritual não pode ser exigido de cada cristão. Exemplo: nem todo cristão tem o dom de ser evangelista,
mas todos têm a obrigação e a função universal de testemunhar da sua fé. Nem toda a igreja tem todos os dons, mas toda a igreja deveria usar os dons que tem. Nesse quadro nós vemos aqui também a diferença entre dons e talentos. O dom espiritual são dados por ocasião do nascimento espiritual. Nascimento na água, batismo, nascimento no Espírito, a conversão. O talento são dados por ocasião do nascimento físico. Os talentos naturais podem ser transformados pelo Espírito em dons. Os talentos naturais e dons espirituais podem variar em medida e tipo. Os talentos naturais e dons espirituais são igualmente dados por Deus. Outra ideia aqui. Dons espirituais são qualidades do fazer. Os frutos do Espírito são qualidades do ser. A diferença entre dom e fruto do Espírito. O dom espiritual são dados quando nos tornamos cristãos. O fruto do Espírito são resultado de um contínuo relacionamento com Cristo. Fruto do Espírito e dons espirituais são essenciais para o ministério. Aqui nós temos alguns exemplos de dons. Apostolado, a capacidade que o habilita com base em sua autoridade espiritual a ser conhecido de forma voluntária pela igreja como líder espiritual. Nós temos vários dons de línguas, a capacidade de falar ou interpretar outro idioma. Aqui a pessoa que tem esse dom pode traduzir e realizar trabalhos com diferentes culturas. O dom da misericórdia, capacidade de sentir empatia por pessoas que sofrem por problemas físicos, emocionais e espirituais. A pessoa que tem esse dom, ela visita enfermos, pode fazer serviços comunitários, ministério nas prisões. O dom de expulsar demônios. O ministério da oração, o suporte espiritual, o evangelismo. Serviço, celibato, conhecimento, evangelismo, pobreza voluntária, hospitalidade, contribuição, oração, fé, habilidade manual, cura, ajuda, o dom do pastoreio, criatividade artística, o dom do ensino, a disposição para o sofrimento, liderança, o dom missionário, o dom da música, o dom de profecia. Nós temos aqui relacionados 24 tipos de dons diferentes. Não há tempo de mencionarmos cada um com detalhes. Mas uma coisa que nós precisamos aprender a respeito dos dons: quem dá o dom é Deus, por meio do Espírito Santo. E Ele distribui da maneira que Ele quer, de forma particular e individual, visando um fim proveitoso. Nem todos temos o mesmo dom, mas todos temos dons. Todos temos um dom. Na parábola do talento, ali está se referindo aos dons espirituais. A um Deus deu um, outros Deus deu 2, 3, 4, 5, mas todos têm pelo menos um talento, um dom. E descobrir esse dom vai trazer benefícios para você. Pessoalmente, quando você conhece e usa o seu dom espiritual, você descobre a sua função na igreja, da qual você é membro desse corpo. Você vai precisar saber se você é olho, se você é boca, se você é nariz, se você é orelha. Cada um tem a sua parte a desempenhar para a edificação do corpo de Cristo. Você precisa pessoalmente descobrir qual é o seu dom, para você descobrir qual é a sua função na igreja, porque você, como membro do corpo, não pode sentar e dizer: eu não faço nada porque eu não tenho dom nenhum. Todos os membros do corpo trabalham em função da unidade do corpo. Quando você descobre a sua função espiritual, o seu ministério será mais direcionado. Quando você conhece a sua função espiritual, o seu ministério será muito mais frutífero e produzirá alegria para você e para os outros, porque quando você faz algo
que você não tem o dom para fazer, você sofre e faz os outros sofrerem. Você terá maior preparo para o céu. Benefício para a igreja: haverá mais união e harmonia no grupo. Haverá menos orgulho e falsa humildade na igreja. Haverá maturidade e crescimento na igreja. O benefício para o reino de Deus é que Deus será glorificado e Cristo em breve voltará. Eu quero terminar com uma carta que Ellen White escreveu para um determinado irmão, destacando aqui a unidade que deve haver entre os membros desse corpo e dessa igreja. Ela diz: insto com os que professam crer na verdade, que andem em união com os irmãos. Não procureis dar ao mundo ocasião de dizer que somos extremistas, que somos desunidos, e que um ensina uma coisa e o outro outra. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que tem paciência dos santos, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E nessa carta ela diz: meu irmão, soube que estás assumindo uma posição de que a igreja adventista do sétimo dia é Babilônia, e de que todos que querem se salvar devem sair dela. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Compreendo também que estás proclamando que não devemos devolver o dízimo. Meu irmão, tirai o sapato de vossos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Muito recentemente eu tive a luz direta do Senhor, ela diz, sobre essa questão, e a de que muitos adventistas do sétimo dia estavam roubando a Deus nos dízimos e ofertas, e me foi claramente revelado que Malaquias apresentou o caso como realmente ele é. Deus está guiando a saída de um povo. Ele tem um povo, uma igreja na terra, o qual ele tomou depositários da sua lei, confiou-lhes o sagrado depósito e verdade eterna para ser dada ao mundo. A mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia, que têm tido grande esclarecimento e não têm andado na luz. Diz a testemunha verdadeira: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para te enriqueceres, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e disciplino e castigo a todos quantos amo. Seja, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Eu sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem e procurarem fermentar outros serão enganados e preparados para receber os mais avançados enganos. Há em alguns dos membros da igreja orgulho, presunção, obstinada incredulidade, recusa a ceder às suas ideias. Deixai que tanto o joio quanto o trigo cresçam juntos até a ceifa. Então os anjos é que farão a obra de separação. Advirto a igreja adventista do sétimo dia a ser cuidadosa quanto à maneira por que recebeis toda a ideia nova e aqueles que pretendem ter grande iluminação. Deem os crentes ouvidos à voz do anjo que disse à igreja: uni-vos. Na união está a vossa força. Amai a Deus, que tem uma igreja, e Cristo declarou: amai como irmãos, sede compassivos, corteses. Deus tem uma igreja e Cristo declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os mensageiros que o Senhor envia apresentam as credenciais divinas. A igreja de Corinto
estava enfrentando um problema. Eles estavam brigando entre si por dons, por posições, por funções, intrigas, contendas. E Paulo então escreveu o que escreveu em Coríntios 12, em Efésios 4. Os dons são dados por Deus por meio do Espírito Santo, a cada um conforme Ele quer, distribuindo individualmente, visando um fim proveitoso para que a igreja seja edificada e o corpo de Cristo seja unido com Cristo. Nós precisamos entender que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É um só corpo, porque há um só Cristo, há uma só igreja, uma só fé, uma só esperança. Queridos, você precisa descobrir qual é o seu dom espiritual. E você deve usar o seu dom, não para a sua própria edificação, mas para a edificação de Cristo, para que nós possamos cumprir a nossa missão como igreja e vermos o Redentor, Jesus Cristo, retornando para nos buscar. Nós não podemos ficar brigando entre si. Nós estamos numa guerra, não contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as potestades espirituais do mal. E nós temos que estar cada vez mais unidos a Cristo, recebermos dele, que é a cabeça, a nutrição, o direcionamento, a vida, o poder, para que nós sejamos uma igreja dinâmica, viva, e nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus quer abençoar essa igreja através de você. Quando você foi chamado para pertencer a essa igreja, na sua conversão, Deus concedeu para você um dom. Você precisa descobrir qual é o seu dom. E você precisa usar esse dom para que a igreja de Cristo seja edificada. Cada um de vocês tem uma parte nessa igreja. Você não pode se contentar em vir à igreja e sentar no banco para assistir e contemplar como se estivesse assistindo um programa de televisão. Aqui todos nós somos personagens principais. Todos temos uma tarefa. Assim como no corpo, cada membro do corpo tem uma função. Independente, todos estão trabalhando harmonicamente para que haja vida, funcionamento, equilíbrio, cura. Todos somos um em Cristo. Permita ser usado por Cristo, meu querido irmão. Se una a Cristo, que é a cabeça, para que você seja unido com o seu irmão em amor, em bondade, em compreensão, em perdão, que nós possamos viver um relacionamento fraterno como irmãos em Cristo. Não vamos nos magoar ou nos ofender e por questões que nós todos, como seres humanos falhos que somos, erramos sempre. Deve haver sempre o Espírito de Cristo em nossa vida para que o perdão sempre possa ser algo constante e contínuo nas nossas relações. Queridos, imagina se um dia o coração teu dizer assim: olha, eu vou parar de bater, eu não vou funcionar mais. Se o olho direito dizer: eu não vou enxergar mais, porque eu estou chateado com a orelha, ou com a boca, ou com o nariz. Todos temos um papel. Você é importante. Há funções mais destacáveis na igreja, aquelas que aparecem mais, mas essas não são mais importantes do que aqueles que estão fazendo o exercício de seu dom e quase não é visto. Todos nós temos importância e precisamos estar unidos para que essa igreja seja edificada. Você é membro do corpo de Cristo. Nós não somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Que Cristo seja a cabeça dessa igreja, que Cristo seja a tua cabeça, que você receba dele nutrição, vida, para que você possa crescer e se desenvolver como um membro desse corpo, até que todos cheguemos à plenitude
do corpo de Cristo. Cheguemos à unidade do corpo de Cristo. Eu quero convidar a Caroline para louvar a Deus esse momento. Ao ouvirmos essa música, eu quero convidar você a dar a mão ao seu irmão. E quero convidar você a formarmos aqui um círculo em volta dos bancos dessa igreja. Vamos fazer um grande círculo de mãos dadas ao som dessa música, e em oração, de mãos dadas, vamos orar ao nosso Deus. Levante-se, querido, enquanto a Caroline cante, dê a sua mão, vamos formar um grande círculo aqui ao redor dos bancos dessa igreja, de mãos dadas em oração. Vamos meditar em tudo aquilo que falamos essa manhã. Quantas vezes tentei por mim mesmo fazer o que achava que era o melhor. Não buscava conhecer os teus planos pra mim. Pelo mundo andei sempre só, e tudo que sonhei e tentei fazer sozinha eu não consegui. Imensamente maiores são teus planos pra mim, por isso quero de ti depender, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei, e dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Os teus sonhos, Senhor, são maiores que os meus, não os posso nem comparar. Uma vida feliz são teus planos pra mim, como pude de ti duvidar? Sei o quanto me amas e quer fazer meu mundo muito melhor. E por isso hoje veio os meus sonhos, ó Pai, confiar aos cuidados de ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei, e dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim.
te ouvir, Senhor, quando a minha eu calei, e dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Deus tem um sonho para essa igreja. Permitamos que o sonho de Deus se cumpram através de cada um de nós. Cristo, quando esteve aqui, ele orou pela unidade da igreja. Ele diz que assim como eu sou um com o Pai, que vocês sejam um comigo. Sejamos unidos com Cristo e uns com os outros. Na união somos mais fortes. Na união podemos demonstrar o amor de Deus no nosso relacionamento uns com os outros e podemos cumprir assim a missão que Cristo confiou a cada um de nós. Oremos juntos nesse momento. Ó Deus, nesse momento, ao levarmos nossa prece diante do Senhor, oramos pela unidade dessa igreja. Que assim como estamos de mãos dadas uns com os outros, possa ser um símbolo da nossa unidade de pensamento, de coração, em comunhão, em amor uns para com os outros. Ajuda-nos, Senhor, para que cada membro deste corpo, do teu corpo, possa descobrir e conhecer o dom que o Senhor confiou a eles. E que cada um possa, compreendendo qual é o seu dom, usá-lo para a edificação desse corpo. Para que possamos edificar essa igreja e crescer conforme é o teu sonho, conforme é o teu agrado, Senhor. Que teu Santo Espírito, que distribuiu a diversidade de dons como ferramentas para que este corpo funcione de maneira especial, dinâmica, orgânica, de forma que venha a fazer com que todo o corpo seja beneficiado, seja uma realidade nessa igreja. Nós colocamos em tuas mãos todas as coisas. Nós, Senhor, estamos em processo de eleições para nomear aqueles que vão ocupar funções importantes para o funcionamento dessa igreja. Que o Senhor esteja dirigindo todas as coisas, mas que entendamos que todos nós temos um dom e todos nós devemos usar esses dons para a edificação da igreja. Entregamos em tuas mãos nossas vidas. Concede-nos um sábado feliz na tua companhia. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Dê um abraço aí, um aperto de mão ao seu irmão ao lado. E nós vamos sair em paz, porque ouvimos a voz de Deus. Em paz eu vou.
estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua